Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E estamos chegando ao fim, né? A gente vai relatar, a gente chegou no último profeta. É o profeta menor, que é chamado profeta Malaquias, né? É o 12º profeta, né? Que foi por volta mais ou menos ali 458 a 433 antes de Cristo, ou seja, o profeta Malaquias ele é um pós-exilado, né? Saindo da Babilônia pelo decreto pelo rei Dário, e os judeus saem e já começam, né, a reconstruir as suas casas, e posteriormente, passando 50 anos, né, construindo o segundo templo e os muros o muro que hoje é o Muro das Lamentações, né, que está em Israel. E esse profeta ele começou seu ministério após 100 anos do exílio, né? Com Esdras, Neemias, né? Ele começou seu ministério após 100 anos, né? 100 anos, ou seja, faltando 300 e poucos anos para a vinda do Messias, o dia do Senhor, né? E a gente estamos falando desse profeta, né? Que é o autor do próprio livro, né? O Malaquias, com aproximadamente 458 a 433 a.C., ou seja, o seu ministério foi aproximadamente 25 anos, né? E a sua mensagem é proclamar a renovação da fé no período pós-exílio, com anúncios da vinda do julgamento do Messias. Ou seja, Malaquias está falando que o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor ele está chegando a cada vez mais e está mais perto do que nunca, né? E qual é o significado do nome desse profeta? O significado do nome do profeta Malaquias é o meu mensageiro. Ele está anunciando a palavra que sim, ele está vindo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias está vindo, ele está chegando, ele está vindo, né? E o profeta Malaquias é pós-exilado, né? Depois que veio o decreto do rei Dário, né? Para o povo judeu voltar, né, para a sua cidade natal, né, saindo da cidade da Babilônia. E Malaquias viveu nos tempos, né, aproximadamente assim, nos tempos ali do Esdras, Neemias, que já assim, Israel já está sendo constituída, já tem os muros, já tem o segundo templo que foi reconstruído com sacrifício, né? E com isso era mais ou menos nesse período de 450, 460 a 300, né, antes de Cristo. E com isso o profeta Malaquias, ele é autor de 4 capítulos do seu livro. E desses 4 capítulos do seu livro, esse profeta, né, por volta passou 100 anos, né, o povo que voltava ao exílio, ele não se arrependeu e continuava as suas vidas de corrupção e injustiça. Ou seja, eles não aprenderam com seus avós, com seus pais, qual o motivo que eles foram para a Babilônia, foram ser escravizados lá na cidade de Nimrod, né, a antiga Babilônia, atual Iraque. E eles não aprenderam. Eles se tornaram piores. E com isso, o autor do livro tem uma série de disputas que descreve o profeta Malaquias, de disputas entre o seu povo e Deus. E com isso vai dar 6 disputas, né,
do seu livro, relatando, né, o povo falando, julgando, e Deus dando a resposta dessa disputa. Essas disputas, a gente sabe que o povo de Israel, ele é um povo rebelde, um povo difícil. Mas Deus, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele ama a humanidade, que até mesmo ele entregou o Messias, que o profeta Malaquias está anunciando. Está vindo o dia do Senhor, está vindo o Messias. E o povo não quis. E com isso, e vem essa série de disputas, né? O povo afirmando e Deus dando a resposta. E Deus, ele é Deus de resposta, ele dá a resposta por causa do que os atos que a gente faz, das desobediências, dos desacordos, por causa da desobediência da palavra do Senhor. Quando, né? Ou seja, o nosso pecado. E com isso, o profeta Malaquias vai relatar isso, sobre essas disputas, o que o ser humano ele é verdadeiramente, e com isso ele vai escrever como nos seus 4 capítulos o que realmente a gente é. O que a gente é? A gente é seres humanos corruptos e injustos. Porque a gente, quando a gente vive aqui nessa terra, a gente vai viver debaixo do jugo do pecado. Mas tem um libertador, que é chamado Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o profeta fala aqui, que está vindo o dia do Senhor, está vindo o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse Messias está aqui hoje. Ele teve que subir, mas através do Espírito Santo de Deus, ele nos convida a se render a ele, a relatar a ele e falar dele, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores das nossas vidas. E com isso, ele te chama, ele te convoca para ser um dos povos dele, o povo abraâmico, ou seja, o povo escolhido por Deus. Mas tem uma objeção. O que é? Aceitar ele como único suficiente Salvador. Porque ele é o Messias, ele é o Rei, o Salvador da humanidade. Por isso que ele veio como cordeiro. Ele veio como cordeiro, para nos tirar do jugo do pecado, da morte eterna. E com isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele te chama hoje para aceitar ele como o único suficiente Salvador. Como o profeta Malaquias, a gente vai discorrer nos próximos vídeos as disputas, né? As disputas, mas Deus está te convocando e está querendo perdoar todos os seus pecados, todas as mazelas que a gente é, a mazela do pecado vindo do nosso pai Adão. Mas Jesus te ama e ele te quer bem. E nesse contexto, nesse livro, né, de Malaquias, vai falar dos 4 capítulos dele, vai falar como vai ser essas disputas, essas 6 disputas. Mas Deus, ele te ama e ele te quer bem. Crê nessa palavra, que Jesus te ama muito e vai te mostrar o tanto que ele te ama. Crê nessa palavra, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.